Boa noite a todos. A paz em Jesus, em nossos corações, iniciando mais uma noite em que estaremos refletindo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente. Para finalizar o tema que nos propomos desenvolver, com o nome A Era do Espírito nas Revelações de Jesus, com as explicações do Evangelho de João e as mensagens de Emmanuel à luz da codificação, que além de trazerem profundas reflexões sobre as nossas vidas, sobre a explicação que a codificação encerra para fortalecer nosso ânimo, a nossa fé em nossas lutas, principalmente nessas lutas que hoje merecemos, para trazer em nós a grande renovação tão esperada que todos nós aspiramos. Para iniciar a nossa prece, uma mensagem que foi retirada do livro Seara dos Médiuns, nas palavras de Emmanuel, em que o item 63 fala Jesus e livre-arbítrio. Durante uma reunião no dia 29 de agosto de 1960, com Francisco Cândido Xavier, foi lido o item número 226 no parágrafo 3º do Livro dos Médiuns, em que fala sobre a influência moral do médium. Por que nós escolhemos esta mensagem? Porque todos nós, como médiuns, muitas vezes aspiramos que a espiritualidade nos conduza em melhores termos para que as nossas provas sejam bem apreendidas. Mas, nas palavras de Emmanuel, nós vamos ver principalmente que cabe a nós conquistar esta condição enquanto médiuns e enquanto espíritos em prova num educandário que nos promove essa condição nas lições redentoras do aprimoramento espiritual. Emmanuel diz assim: em matéria de respeito ao livre-arbítrio, reparemos a conduta do Cristo junto daqueles que lhe partilham a marcha. Companheiro de João Batista, não lhe torce a vocação. Em circunstância alguma encarcera espiritualmente os discípulos em atitudes determinadas. Ajuda sem pedir adesões, ensina sem formular exigências. Escarnecido em Nazaré, onde fixar a moradia, não procura evidenciar-se. Renova Maria de Magdala sem constrangê-la. Não ameaça Nicodemos porque o doutor da lei não lhe compreenda de pronto a palavra. Não exibe poderes divinatórios para impressionar o sinédrio. Permite que Pedro renegue a vontade. Deixa que Judas deserte como deseja. Confere a Pilatos e Antipas pleno direito de decisão. Não impede que os amigos durmam no horto enquanto ora em momento grave. O sirineu que se destaca a fim de auxiliá-lo no transporte da cruz é trazido pelo povo, mas não rogado por ele mesmo. E ainda, depois da morte, volvendo ao convívio dos irmãos de ideal, não tem qualquer bravata de interventor. Entende as dúvidas de Tomé, e quando visita Saulo de Tarso às portas de Damasco, aparece na condição de um amigo sem qualquer intuito de violência. Onde surge, o mestre define a luz e o amor em si mesmo, indicando no próprio exemplo o roteiro certo, mas sem coagir pessoa alguma nessa ou naquela resolução. Quando quiseres verificar se os espíritos comunicantes são bons e sábios, rememora o padrão de Jesus e perceberás que são realmente sábios e bons, se te ajudam a realizar todo o bem com esquecimento de todo o mal, sem te afastarem da responsabilidade de escolheres o teu caminho e de seguires adiante com os próprios pés. Ao nosso irmão Emmanuel, muito obrigada pela mensagem, porque cabe a cada um de nós escolher
sem persuasão, sem crítica, sem angústia, diante daqueles a quem amamos e aqueles que ainda não encontraram em nós a fraternidade. O tempo certo para o caminho das decisões, porque todos nós inevitavelmente estaremos a caminho da luz com o Evangelho de Jesus em nossos corações. Que assim seja. Iniciaremos a nossa conversa, nosso bate-papo, principalmente com o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Para finalizar esse tema, nós consideramos como importante a nossa lembrança sobre a ideia fundamental que a doutrina nos trouxe em esclarecimento das palavras de Jesus em sua época, de que nós estaremos evoluindo nas possibilidades de novas vidas na Terra, que nos darão as experiências necessárias para o nosso aprimoramento e para a nossa vitória espiritual na aquisição de virtudes que realmente completem e nos tornem plenos diante das leis divinas, auxiliando-nos uns aos outros. Então, este item ele vai falar sobre Nicodemos. Eu peço permissão para fazer a leitura total desse item 5, sobre ressurreição e reencarnação, para que nós possamos entender o Evangelho de João, no capítulo 3, e versículos de 1 a 12. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, de quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te dizer que vos importa nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isso? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? Associando esse estudo, que para nós ainda surtem dúvidas, conforme as experiências que as criaturas tinham naquela época em que nós vivenciamos sem poder compreender totalmente as palavras de Jesus, nós temos uma descrição dessa mesma situação no livro Boa Nova, com o espírito Humberto de Campos, livro também psicografado por Chico Xavier, em que ele fala exatamente o encontro de Jesus e Nicodemos, registrado pelo apóstolo João, mas com palavras que sejam mais acessíveis a nós com o conhecimento doutrinário espírita que hoje nós temos. Nós vamos pegar um pequeno trecho desse texto. Isto ainda conversado, falado, descrito por Humberto de Campos, que foi o espírito que nos trouxe uma mensagem gloriosa, bastante edificante, associado às explicações de Jesus na época em que João escreveu.
Todavia, sem embargo, nas dissensões naturais que precedem o estabelecimento definitivo das ideias novas, alguns espíritos acompanhavam o Messias, tomados de vivo interesse pelos elevados princípios. Entre estes figurava Nicodemos, fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes da inteligência. Assim, uma noite, ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios, procurou a Jesus, em particular, seduzido pela magnanimidade de suas ações e pela grandeza de sua doutrina salvadora. O Messias estava acompanhado apenas de 2 dos seus discípulos e recebeu a visita com sua bondade costumeira. Após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento depois de fundas meditações, Nicodemos dirigiu-se-lhe respeitoso: Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina podereis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. O mestre sorriu bondosamente e esclareceu: Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. A partir daqui, veremos que o quanto é importante ver as últimas palavras desse diálogo. Deverias ter-lhe sentido os textos. Jesus, na sua observação, ele quis dizer que é muito difícil o êxito de qualquer coisa que nós fizermos se os sentimentos não estiverem envolvidos. Dessa forma, nós devemos agir sempre nos ensinamentos do Cristo, colocando em primeiro lugar o sentimento puro, para que a gente possa compreender de acordo com as nossas possibilidades, cada um de nós, o significado das narrativas evangélicas. Então vamos ver passo a passo na parte que João vai descrevendo Nicodemos e Jesus, e vamos procurar interpretar tudo isso no sentimento desse Humberto de Campos, que colocou a visão que nós temos da mesma passagem evangélica no olhar espiritual. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus. Lembrando que Nicodemos, por ser senador dos judeus, porque cabia a ele estar numa casta de fariseus, e naquela época a ordem religiosa e política era caracterizada principalmente pela intolerância, pelo apego às leis de Moisés, pelas manifestações principalmente do culto externo. Todas as pessoas que viessem com ideias inovadoras naquela época eram sempre repreendidas severamente pelos fariseus. E no fundo, não é que eles possuíssem a virtude em si, mas eles faziam isso de uma forma externa, eles ocultavam no fundo o orgulho, a necessidade de dominação do povo naquela época. Então, a religião era mais um meio para eles chegarem a essa ideia de dominação do que propriamente a fé sincera. Com a virtude de nada possuíam, a maioria não tinha entendido ainda propriamente a condição do evangelho no coração, além da ostensividade, da ostentação no conduto religioso, para que eles pudessem ser considerados poderosos, em Jerusalém, eles tinham muita influência sobre o povo, que olhava aos fariseus como pessoas santas, criaturas santas. Eles assim se expunham diante do povo. E vamos ver a expressão desse homem, Nicodemos, que
supera todas essas dificuldades que acarretavam a imposição religiosa que lhe caracterizava o caráter. E ele procura Jesus. Se eles tinham dificuldades, se eles não possuíam as virtudes, se eles eram pessoas comuns, apreendendo as lições das experiências espirituais, por que Jesus chega aos judeus e diz assim: sois deuses? Se nós carregávamos em essência todas as dificuldades de caráter, de ordem moral. Nós vamos encontrar uma passagem no item 302 do livro Consolador, também psicografado por Chico Xavier, nas palavras de Emmanuel, terceira parte, quando fala sobre o Evangelho. E é feita a seguinte pergunta ao Emmanuel: como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus? Sois deuses? Emmanuel responde assim: todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com o qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. Ele nos quis dizer que, em essência, como nós somos criados por Deus, simples e ignorantes, possuímos em nossa essência as características divinas. Porém, repousa em nós ainda falta de interpretação, falta de uso adequado dessas benesses que recebemos de Deus. Então, a partir dessa condição, usamos muitas vezes as nossas possibilidades para nos destruir e para destruir os nossos semelhantes. Isso segundo as nossas escolhas. Então, diz-nos Emmanuel, somos cognominados na terra santos e heróis, quando conseguimos crescer nesta divindade pela exemplificação e pelo ensinamento. Todas as criaturas terão em justiça que alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz na natureza divina. Então nós somos deuses sim em essência, porque Deus nos permitiu ter as condições de livre-arbítrio para chegar até Ele. Mas cabe a cada um de nós o esforço necessário para que conquistemos essa essência divina e se aflore em nosso caráter para ser dignos de podermos usufruir das benesses, dos bens espirituais que todos nós temos para exercer o caminho da perfeição espiritual. Lembrando que, então, Nicodemos, apesar de ser senador dos judeus, de ser alguém bem situado num campo social, político, influente no membro do Sinédrio, ele percebia que algo faltava em tudo aquilo que ele tinha. Haviam dúvidas com relação à vida. Ele tinha, provavelmente, em suas experiências reencarnatórias, ele, apesar de estar preso àquelas tradições da época, religiosas da época, né, ele procurava superar essa barreira, superando através de convenções que ele mesmo estava incorporando em si, tanto que ele procura Jesus. E ainda que tarde da noite. Essa expressão tarde da noite, devemos entender como quando ele tinha a própria ignorância. A escuridão sempre lembra a ignorância, as trevas, né? Ele, como uma criatura que tinha posição de destaque na sociedade, não precisava se esconder de ninguém, porque ele dominava politicamente, religiosamente, as condições sociais. A ideia de escuridão vem da nossa própria ignorância. Ele estava querendo investir em novos conhecimentos espirituais, de novas propostas que necessitariam, inevitavelmente, se desvincular daquilo que ele tinha antes, que ainda era a dúvida. Então, a partir daí, esclarece Emmanuel, no livro de mesmo nome,
no capítulo 32, do destino, com o tema O Homem e o Seu Destino, ele diz assim: cada um tem no planeta o mapa das suas lutas e dos seus serviços. O berço de todo homem é o princípio de um labirinto de tentações e de dores, inerentes à própria vida na esfera terrestre, labirinto por ele mesmo traçado e que necessita palmilhar com intrepidez moral. Portanto, qualquer alma tem o seu destino traçado sob o ponto de vista do trabalho e do sofrimento, e sem paradoxos, tem que combater com seu próprio destino, porque o homem não nasceu para ser vencido. Todo espírito labora para dominar a matéria e triunfar dos seus impulsos inferiores. Ele reforça a nós a essência divina que todos nós temos, mas que nós temos que criar através do labor, do esforço, do trabalho e do sofrimento, as condições que nos deixem o caráter velho que ainda está impregnado de condições de imperfeições, de condições menos felizes, para que nós possamos ter outro olhar, avançar, ter coragem de enfrentar a nós mesmos para nos esclarecer no verdadeiro caminho que traz o bem a toda a humanidade. Se ele disse Nicodemos, com a noite que se o envolvia, nessa escuridão de dúvidas que ele trazia, ele queria confirmar com Jesus. Quando ele veio e disse: Rabi, sabemos que és mestre, ele reconhecia a superioridade espiritual de Jesus. Ele reconheceu em Jesus um espírito esclarecido e puro que traria para ele as respostas que condoíam em seu coração para que ele pudesse realmente ter uma conduta assertiva para o bem. Dando continuidade a esse estudo, vejamos que Nicodemos, ele vai ser um símbolo para todos nós. Nós somos os Nicodemos. Nós temos os pontos obscuros existentes em nós mesmos, representados pela ignorância, que ainda a gente não conseguia entender o evangelho que Jesus pregava. Mas que hoje, mais conscientes da origem divina, tanto de Jesus como nas leis de Deus, que nos trazem principalmente a justiça e o amor, consolida em nós, antes de tudo, a certeza de que todas as provas ao qual deveremos passar, que todas as dores que ressaltam em nós, que ressoam em nosso íntimo a verdade divina, tem que se fazer presente no mundo de expiação e prova. Então não devemos ter medo, não devemos suspirar angústia, aflição, estarmos atentos de que provê as leis divinas todas as circunstâncias de todas as criaturas, que nós somos imortais e que Jesus, trazendo o verdadeiro esclarecimento a Nicodemos, que nós vamos também refletir de agora em diante, faz com que não percamos a nossa fé e não percamos a nossa paciência, a nossa luta íntima, e não percamos a bondade de Jesus para com os nossos semelhantes quando eles não pensam como nós. Que não participemos dos desabores diários ao qual trazem tanta aflição hoje em dia, que os nossos governantes, que ainda aflitos em sua falta de compreensão da religiosidade que deveria estar imperando em todos nós, para que pudessem traçar diretrizes que participassem auxílio a todos aqueles que estão sob seu governo, as entidades religiosas, para que possam manter a calma,
a todos os representantes da filantropia, da religião em si, que façam a caridade sem ostentação e sem crítica àqueles que não conseguem seguir o mesmo caminho. É esta lei que nos traz a era nova do Espírito, nas revelações de Jesus. Jesus vai responder a Nicodemos assim: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Olha, Jesus repete a expressão na verdade, na verdade. Ele queria constatar a evidência de um fato. Olha, presta atenção, Nicodemos. Olha o que eu estou te dizendo, presta atenção. Existem coisas que desconhece por falta de uma interpretação mais profunda da lei e que sempre estava clara no Evangelho. Ele chega a dizer e a explicar essa condição, que nos esclarece também o Livro dos Espíritos, na questão 132. Ele diz assim: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Renascer de novo é uma fase que vai nos dar experiências propícias à nossa evolução espiritual. Sem a reencarnação, o homem não pode ver o reino de Deus, porque ele não consegue a plenitude espiritual. Com a reencarnação, tem novas oportunidades de aprendizado, tem a renovação espiritual, que impulsiona sempre todos nós à perfeição. Mas aí Nicodemos pergunta a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Como visualizar esta ideia se não considerar as vidas sucessivas do espírito, através da materialidade da reencarnação? Ainda responde Jesus: não só a ideia de nascer de novo, mas também ele aponta algumas ideias da natureza do espírito, da formação do corpo físico, da sua origem, da existência e sobrevivência do espírito, porque ele vai logo em seguida, ele vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que vos importa nascer de novo. A orientação que Jesus dá a Nicodemos e a todos nós num esclarecimento maior de responsabilidade espiritual é que o que nasce da carne é carne. Isso quer dizer que é do corpo, que procede do corpo, e o espírito está independente disso. O nascer da água, que na época a ideia era explícita, de nascer de novo, era a origem de toda a vida, retorno a um novo corpo físico. A ideia de nascer do espírito tem a significação bem maior. Ela fala sobre a capacidade de transformação e renovação moral e intelectual. Então, no caso de nascer da água, nós temos evidente o processo da concepção biológica, da gestação, do renascimento físico. E na nascer do espírito, nós temos as possibilidades do progresso espiritual. A reencarnação e os benefícios que a reencarnação nos promove é a manifestação da justiça e da misericórdia de Deus, que nunca condena nenhum espírito infrator, não lhe dá sofrimento eterno. Traz, através desse mecanismo, propostas de aprendizado, traz também regras, de lei de causa e efeito ao qual deveremos assumir diante das nossas escolhas. E esta causa e efeito é que vai proporcionar ao espírito devedor, na maioria das vezes, condições de refazimento do seu destino,
sobretudo se ele tem empenho em se melhorar sempre. Ó Deus, quantas vezes nós temos essa necessidade de alertar a nós mesmos sobre as responsabilidades que carregamos a cada dia. Cada um de nós é capaz de fazer o bem a nós mesmos e aos outros, que pequenino que fosse. Que a nossa consciência hoje, como espíritas, porque aqui nós estamos para ser espíritas bons e não a qualidade de ser conhecedor profundo da lei, como dizia Jesus. Você que é conhecedor da lei não crê e não consegue enxergar o sentimento dos textos evangélicos. Este sentimento é que é necessário colocar em nossos corações, nas nossas lutas diárias, no nosso isolamento que faz nos refletir que se irmãos outros estão realizando trabalhos que dispõem maior facilidade aos seus semelhantes, que nós possamos fazer dentro da medida e do possível, que conseguiremos estar sempre fazendo bem. Nunca utilizemos da nossa palavra e da nossa atitude uma forma de colocar os nossos companheiros de ombro, os nossos aspirantes que estão vindo atrás de nós em busca de um lenitivo da prece, a imposição de uma lei que não traz nenhuma consolação. Sabemos das responsabilidades de nossos erros e a doutrina espírita nos esclarece muitas vezes em todas as circunstâncias, seja na violência do homicídio, do suicídio, da falta de regras, da falta de responsabilidade, mas não cabe a nós o julgamento. Devemos evitar de fazer os nossos companheiros, aqueles que aspiram na doutrina espírita, a esperança e a consolação do seu melhoramento, usar da palavra que agride, que humilha ou que faça com que a pessoa perca a vontade de querer continuar pela impossibilidade de adquirir certas características no caráter que não são condizentes senão de muito esforço e de muita benevolência, de muita paciência, assim como a espiritualidade age sobre nós. Que a paz em Jesus nos fortaleça e que a era do Espírito, que Jesus já nos revelava, se faça presente e firme em nosso pensamento, em nossa palavra, em nossas ações. Esta é a prece maior que carregamos em nós, que possamos dar exemplo daquilo que realmente queremos fazer, queremos nos transformar. Muito obrigada. Boa noite a todos. Nós trouxemos hoje do livro Mergulhando no Mar de Amor, que é o livro que fala da vida de Frei Fabiano de Cristo, que é o dirigente espiritual da nossa casa, da Casa de Fabiano, por isso leva esse nome. E no final do livro é uma série de reflexões que ele fazia, uma série das muitas e muitas reflexões que ele fazia. Então uma delas ele fala sobre o falar e agir. Ele nos diz: falar menos, agir bastante. O que puder ser feito em silêncio, eu farei. Estarei concentrado nas minhas mãos para que trabalhem bem. Estarei concentrado em meu coração para pulsar melhor pelo meu irmão. Estarei concentrado em meu pensamento para que seja puro impulso de amor a serviço de todos. Que o meu silêncio exterior seja a expressão de muito trabalho interno, construtivo e enriquecedor. Então são duas coisas muito presentes na existência dele, que é muita atitude e
o silêncio. Então ele nos recomenda que nós falemos mais, né, que tenhamos mais atitudes, coloquemos mais aquilo que a gente imagina, os nossos planos ali no nosso dia a dia. E essa época, ela tem nos convidado a esse silêncio, né, esse silêncio interior, a essa reflexão, o falar menos, ou seja, também isso a gente pode entender como falar menos e ouvir também mais aquilo que o outro tem a dizer, ou ouvir aquilo que o outro não diz, né? Isso só é possível pelo cuidado com o outro, pelo zelo, pela observação daquilo que nos rodeia, né? Então, esse falar menos, desenvolvendo a capacidade de ouvirmos mais os outros, de sermos ali ouvintes atentos, né? E ele fala também para que nós possamos agir mais, né? E o exemplo que ele coloca tudo, a concentração dele nas mãos, no coração ou no pensamento, sempre pensando que isso vai poder ajudar alguém, isso vai poder melhorar ali a vida das pessoas, né? Quando nós vemos isso, nos causa até uma estranheza, né? Por que alguém tem tamanha doação? É que para esses espíritos fazer o bem é uma coisa absolutamente natural, tão natural quanto ali a própria respiração. Então, quando nós falamos em doar alguma coisa, parece que nós estamos abdicando de algo, tirando alguma coisa de nós, mas para esses espíritos ajudar alguém é um prazer enorme, é uma satisfação, uma coisa realmente que dá alegria para eles, né? Para nós ainda é um exercício, né? Para nós ainda não são gestos espontâneos, mas a gente lembra aquilo que André Luiz diz, que a disciplina ela antecede a espontaneidade. Então, no primeiro momento, nós vamos fazer ali mesmo, talvez até por obrigação, por peso na consciência, mas ao longo do tempo aquilo vai se tornando um hábito, e aquilo que no primeiro momento é tão difícil vai se tornando ali um hábito natural e até uma alegria, até um prazer para todos nós. Isso eu falo inclusive em relação à prece, à oração, que num primeiro momento podemos pensar, eu não tenho vontade, eu não me sinto inspirado, mas à medida que a oração ela vai sendo cultivada, gradativamente nós vamos percebendo o quanto ela nos faz bem, até que isso passa a ser ali um elemento natural do nosso dia a dia. Ele fala também sobre o amor. Perdoar, esquecer as ofensas, transformar as diferenças em somas, em agregações. Ser como o sol que se abre para todos, ou a chuva que beneficia a erva boa, tanto quanto a erva daninha, sem distinção. O amor é o alimento da alma, tão ou mais importante que o alimento do corpo. Uma alma sem amor pode ter um corpo forte, mas será fraquíssima, seca, feia, infeliz. O amor só existe quando ele é compartilhado. Deus é amor. E viver é concentrar todas as energias em adquirir a capacidade de amar. Então vejam que ele diz que o amor é perdoar, esquecer as ofensas, transformar as diferenças em somas, em agregações. Ou seja, vermos o outro ali, mesmo que traga ali ideias, opiniões diferentes, como alguém que possa agregar. E temos uma dificuldade muito grande nesse aspecto, né? Em compreendermos e aceitarmos aqueles que trazem ali ideias, posicionamentos, costumes diferentes daqueles que a gente cultiva. E ele fala que o amor só existe quando ele é compartilhado, ou seja, quando nós partilhamos tudo aquilo que nós trazemos, tudo aquilo que desejamos de bom. Então é muito comum nós queremos compartilhar aquilo que vivemos muito ali com as pessoas mais próximas, com os familiares, com os grandes amigos. Mas ele diz que o amor não existe sozinho, ele não existe se nós não compartilhamos, e que viver é concentrar as energias em adquirir a capacidade de amar. É curioso que quanto mais nós aprendemos a amar, mais nós recebemos o amor das outras pessoas também.
A gente sempre lembra o exemplo ali de filhos que podem ser amados pelos pais, podem receber todo o afeto, toda a atenção. No entanto, são filhos que estão sempre insatisfeitos, que sempre reclamam de tudo, que são insaciáveis ali, que reclamam que eles não são ouvidos, que eles não são valorizados, que não recebem um carinho. No entanto, é muito mais um problema do próprio espírito, um vazio que a própria pessoa traz, do que propriamente a falta daquilo que ela tanto deseja e que ela já recebe, mas ela não percebe. O dia que esse filho se torna um pai, se torna uma mãe, e que ele começa ali a amar mais profundamente um outro ser, uma outra pessoa, ele começa a entender então o que é esse amor. E a partir desse momento, ele começa também a receber, a entender aquele amor que vem de fora. Então, ou seja, quanto mais nós desenvolvemos a nossa capacidade de amar alguém, quanto mais nós vamos aprender a receber o amor de alguém, receber o amor, o afeto que nós tanto pedimos, mas que talvez nós tenhamos e não aceitamos e não nos julgamos merecedores daquilo. Há um provérbio chinês que diz que muitas vezes estamos passando fome enquanto os nossos celeiros, enquanto a nossa despensa está cheia. Ou seja, talvez tenhamos aquilo que precisamos, que necessitamos, mas acabamos não percebendo, não valorizando. Então, buscamos tanto aquilo que pode estar muito mais próximo do que nós imaginamos. Ele fala sobre a busca do saber. Não esmorecer diante daquilo que ainda não se compreende. Perceber que saber é sentir. Saber é mais do que cultura. A verdadeira sabedoria está em seguir as leis de Deus. Há muitas pessoas que supervalorizam a cultura, os títulos. Mas cultura vem de fora para dentro. Sabedoria vem de dentro para fora. Vejam, cultura vem de fora para dentro. Sabedoria vem de dentro para fora. Sabedoria é resposta aos estímulos de Deus sempre em nós. Cultura nem sempre está associada à sabedoria, senão os doutores diplomados não cometeriam crimes. Cultura é algo necessário, mas não suficiente. E é interessante quando ele fala que nós supervalorizamos ali a cultura, como ele fala é importante, mas nós temos ali essa ideia de que quanto mais informação alguém tem, quanto mais culto alguém tem, esse ser pode ser um ser superior. Mas ele fala que a cultura é aquilo que vem de fora para dentro, ou seja, as informações que nós podemos acumular ao longo do tempo. E é impressionante hoje a gama de informações que nós recebemos por diferentes meios de comunicação. A gente até pensa, compara quando nós éramos crianças com uma criança de hoje, existe uma diferença brutal, gigantesca do volume de informações que nós recebemos e que eles recebem hoje. No entanto, isso é cultura, isso é informação. Então a gente pode pensar num ponto de informação não significa formação. Cultura não significa sabedoria. Então alguém pode ler, por exemplo, uma infinidade de livros sobre a força da vontade, sobre a persistência. Isso pode ser cultura. E a sabedoria é alguém que lê e fixa o pensamento em uma única frase. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, um ditado popular, simples, mas alguém que se concentra nesse ditado e mergulha naquilo e vivencia aquilo, talvez seja muito mais importante, muito mais produtivo, muito mais sábio daquele que conhece todas as teorias sobre a persistência, sobre a força de vontade, sobre as leis da natureza, e no entanto, aquilo não passa de conhecimento. Já o sábio, ele mesmo com pouca informação, ele usa a sabedoria para simplificar ali a vida, para fazer ali o uso daquele pouco que ele sabe. E hoje, pelo Espiritismo,
Ainda mais nós sabemos que pessoas que aparentemente são muito simples, não têm formação, não têm cultura, podem ser espíritos que trazem do passado uma bagagem muito grande, né? Pessoas que nunca estudaram, nunca foram numa universidade, que nunca tiveram acesso à internet, a livros, mas elas trazem um conhecimento em que a gente pergunta: onde essa pessoa sabe tanta coisa? Como ela se expressa tão bem? Como ela conhece tanta coisa? Apesar de não ter tido acesso a tantas informações. Porque é um espírito que traz ali dentro de si, gravado no seu corpo espiritual, no perispírito, essa bagagem de informações que foram adquiridas, que foram vivenciadas em existências passadas e que eles trazem isso ali, armazenados, gravados, né, e nos surpreendem muitas vezes, né? Isso até crianças muito pequenas que falam coisas que o pai fala: onde você aprendeu isso? E talvez ninguém em casa, ninguém no círculo de relacionamento tenha falado nada a respeito daquele assunto, mas a criança fala ali de coisas com uma propriedade, com uma segurança que só o Espiritismo explicaria isso, né? Essa bagagem que nós trazemos ali do passado. Por isso que a cultura é importante, mas não é tudo, né? Então, às vezes podemos valorizar demais ali a inteligência, a cultura, mas nada disso é produtivo se não houver a sabedoria de como usar essas informações. Ele fala também sobre a perseverança, constância de objetivos, sejam quais forem os obstáculos. Somos ainda muito atrasados para perceber o objetivo supremo da nossa vida, que é atingir a plenitude da capacidade de amar. Vejam que em muitos momentos ele sistematicamente fala isso, né? A capacidade de amar, né? O aprendizado, a plenitude. Crescemos para o amor lentamente. Ao longo dessa trajetória, o amor toma muitos nomes, como tolerância, paciência, disciplina, perdão, compreensão, solidariedade. Perseverar é buscar o bem, mesmo que não saibamos direito do que se trata. O amor é um rumo, uma trilha a ser percorrida, não trilho sem alternativas. Então vejam que nós perguntamos o que é esse amor mais pleno que tanto se fala. E ele nos diz, né, que nós ainda somos atrasados para perceber o objetivo supremo da nossa vida, que como ele define, que é o quê? Atingir a plenitude da capacidade de amar. Porque temos uma preocupação muito grande de sermos amados, de sermos valorizados, reconhecidos, e aqui ele sempre reforça: aprendermos ali a amar os outros. E ele fala que o amor, antes de se tornar pleno, ele passa ali por muitos nomes, como tolerância, paciência, disciplina, perdão, compreensão, solidariedade. Então pensemos como esses pontos eles têm sido vivenciados ali no nosso dia a dia, né? Temos sido mais tolerantes, mais pacientes, mais disciplinados, temos tentado perdoar, temos tido um pouco mais de compreensão, de solidariedade, porque desenvolvendo, exercitando esses pontos, nós vamos gradativamente descobrindo, sentindo, vislumbrando um pouco do que é esse amor mais pleno que eles tanto falam e que a gente está a caminho. Ele fala aqui na solidariedade. Essa semana eu vi uma entrevista que eu achei interessante, que se falava por que as pessoas doam, né? Por exemplo, nessa fase de pandemia. Alguns doam para bater no imposto de renda, uma empresa doa porque ela quer agregar valor ali à marca dela, outros doam porque se sentem ali com a consciência culpada, outros doam por impulsos mesmos de caridade, porque reconhece ali no outro necessitado. Enfim, são vários os motivos que levam ali uma pessoa a fazer uma doação. Mas não importa, né? Porque nós às vezes pensamos, mas eu não vou fazer nada, nenhum gesto de caridade, porque eu não tenho essa vontade, eu não tenho essa inspiração
arrebatador até, a gente espera, né, que me leve a fazer isso. Então seria uma hipocrisia eu fazer alguma coisa que não fosse ali de coração. Mas vejam, essa pessoa falava uma coisa interessante. Quando alguém está com fome e que chega alguém e oferece uma comida, um alimento que vai matar a sua fome, que vai ajudar na sua própria sobrevivência, ele não está preocupado se você está doando porque tua consciência está pesada, se você está com amor pleno no coração, se você está doando para bater depois de imposto de renda. Ele não quer saber. Ele simplesmente fica feliz porque ele está matando ali a própria fome. Então eu achei interessante essa reflexão para que não esperemos essa condição de amor pleno, essa inspiração divina para fazer alguma coisa. Ainda que nós façamos até para aplacar a nossa consciência, né? Por exemplo, quando alguém toca a campainha, é claro que o mundo ideal seria que doássemos alguma coisa ali, desejando bem, respeitando aquela pessoa como alguém que merece ali de fato a nossa atenção. Poderia ser um familiar nosso e quem sabe até não seja alguém ligado ao nosso passado. Amanhã, quem garante que não sejamos nós ali tocando a campainha de alguém pedindo alguma coisa? Então é claro que o ideal, e devemos trabalhar para que um dia a gente chegue nesse ponto de doarmos ali com um sentimento de pleno respeito, de amor por aqueles que nos pedem ajuda. Mas ainda que eu faça isso por obrigação, esse alguém está sendo alimentado. Talvez a nossa porta seja uma das raras de muitas que podem se abrir para alguém ali necessitado. Mas nós pensamos, essa pessoa vai fazer mau uso, tem muita gente que poderia estar trabalhando e está pedindo, né? O problema é de quem vai fazer isso, porque a partir do momento que você dá alguma coisa, aquilo pertence ao outro, e o que ele vai fazer é um problema dele, né? É claro que nós não vamos dar em todas as situações, aí nós temos que pedir muito a Deus essa lucidez, essa sintonia, para que nós tenhamos ali a intuição, né? Mas evitemos os extremos também, né? Daquela pessoa que nunca doa nada, que nunca faz nada, sempre achando um argumento de que aquilo não vai ser bem utilizado, não vai ser valorizado, né? Mas enfim, dentro desse ponto que ele fala do amor e que toma vários caminhos, eu achei que seria interessante parar um pouco, abrir um parêntese aí a mais nessa questão da solidariedade, né? Que nós então caminhemos para esse amor, como ele fala, mesmo que a gente não saiba exatamente do que se trata, porque nesse caminho nós temos dúvidas, né? Será que está certo isso? Será que eu estou agindo da melhor maneira? Será que esse é o melhor caminho? Às vezes temos sentimentos de nobreza, às vezes temos raiva, temos dificuldades, mas ele fala, caminhe, né? Faça ali o seu melhor e o tempo vai trazendo ali as respostas que todos nós procuramos. Enfim, em função do tempo a gente para por aqui, mas ficam essas reflexões para a nossa reflexão. Então vamos encerrando o nosso encontro, sempre gratos ao nosso Criador, ao Pai da vida, Jesus Cristo, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, e pedindo por todos aqueles que nesse momento se encontram sozinhos, por todos os doentes do corpo e da alma, por todos os médicos, por todos os enfermeiros, por todos os familiares que tiveram seus parentes ali desencarnados, pelos que partiram também, para que aceitem a sua nova condição. E que acima de todos os nossos receios, nunca nos falte a fé. E a certeza de que Deus, em sua infinita bondade, tudo sabe, tudo vê, acompanha nossos passos com todo o cuidado, com todo o carinho, com toda a atenção. Que luz se faça no nosso lar, que luz se faça em todos os lares da terra, que luz se faça dentro de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus.